Esteve na TV Erechim nesta quinta-feira o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira. Entre os assuntos abordados estão a reabertura do Parque Longines Malinowski, o recolhimento do lixo no município de Erechim e também uma importante campanha que inicia no próximo dia 22. Nós vamos conversar hoje com o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, que é um funcionário de carreira da Prefeitura de Erechim e foi convidado para assumir essa pasta no governo Polis e Flávio. Um convite bastante importante e valoroso também da parte do senhor prefeito. Tudo bem, Sandra. Primeiramente eu gostaria de agradecer aqui o espaço da TV Erechim para a gente estar conversando com a comunidade. E sem dúvida, um funcionário de carreira, assim como eu e tem outros colegas também que são de carreira, né, que ascenderam ao posto, para nós sem dúvida é uma honra, né? De fato é uma honra e vamos fazer de tudo para que as coisas na pasta do meio ambiente aconteçam, né, inclusive acima da expectativa da nossa comunidade. Verdade, Cristiano, o meio ambiente é um fator importante que todos nós, toda a população, ela deve estar preocupada e priorizar, seja na separação do lixo, seja na preservação das nascentes. Então, o meio ambiente ele é bastante amplo e necessário uma preservação coletiva. Não é só o papel desempenhado na secretaria, é uma secretaria que precisa do apoio, do respaldo da população. Sem dúvida, eu gosto de usar o termo assim que o meio ambiente somos todos nós, né? Verdade. Não é o poder público que vai conseguir dar conta de todas as demandas. Obviamente, o poder público tem algumas obrigações, né, institucionais, legais, mas se a comunidade não ajuda, quanto mais a comunidade ajudar, melhor vai ser o nosso meio ambiente como um todo. Um exemplo que eu gosto de usar é com a questão do lixo doméstico, né, que é o lixo que o município tem obrigação assim, de fazer a coleta, de dar destino final adequado. A gente gosta de brincar lá que as pessoas não precisam separar o lixo dentro de casa. Basta que elas não misturem. Então, se gerou orgânico, descarta no cesto orgânico, se gerou seco, descarta no lixo seco. Bom, esse ato que lá dentro da casa de cada um de nós, ele é simples, vamos dizer assim, ele tem uma contribuição social e ambiental muito grande. Social porque, eventualmente, parte do nosso público não saiba, né? Mas a gente tem em torno de 100 famílias, né, que hoje trabalham em 6 associações que o município leva o material seco para triagem. Então, por volta de 100 famílias que se sustentam basicamente disso. Do lixo. Né? E aí, quanto mais lixo limpo ir para essas associações, maior a capacidade de geração de valor. Por exemplo, um papel branco que ele for sujo, por exemplo, com pó de café, ele vai ter um valor igual ao do papelão. Agora, se ele for branquinho, como eventualmente a gente descarta, ele vai ter um valor agregado de 2, 3 vezes mais do que o valor do papelão. Então, isso é importante que a nossa comunidade saiba. E, além disso, tem o componente ambiental que ele tá no contexto. Que tudo isso que é triado e é reciclado é insumo que a gente está deixando de tirar do meio ambiente natural. Né? Então, é uma roda e que todos fazem ela girar juntos. É verdade. Até há pouco tempo atrás existiam muitas reclamações de pessoas que jogavam sofás, roupas, calçados em algumas nascentes. Isso continua? Esse problema foi solucionado? Olha só, como eu comentei antes, o lixo seco e o lixo orgânico é a nossa obrigação do dia a dia, né? Formal, institucional e legal. Só que a nossa comunidade de Erechim, ela é muito exigente, né? Tanto que essas campanhas, digamos assim, que a gente vai ter na semana que vem, que depois vamos detalhar aqui para o público, já é a nossa 17ª campanha e a gente vem fazendo isso há mais de 10 anos. Então a gente tem, por exemplo, parceria para dar destino final adequado para eletroeletrônico de um modo geral, a linha branca que pega aí máquina de lavar, refrigerador, micro-ondas, forno elétrico, toda essa parte que se considera como linha branca. Certo. E nós estamos resgatando também, Sandra, um convênio que eu considero de suma importância, que é para o destino final adequado para pneus. Tá? Ele ficou parado por 4 anos, né? E agora até pertinente, porque infelizmente a gente está passando por um momento até de surto de dengue, né? Então, a gente está resgatando esse convênio para dar destino final adequado para todo tipo de descarte de pneu. Certo. Né? Também sem nenhum custo, né, para o município, é uma parceria,
e que ao mesmo tempo leva uma opção de qualidade para destino final da nossa comunidade. Porque se a gente não tiver essas alternativas pela exigência que a comunidade nos faz, a tendência é que vá comprometer esses ambientes naturais, seja nascente, uma beira de estrada, um vale, né, com vegetação, acaba comprometendo a estética e o meio ambiente da cidade como um todo. Hoje nós temos as pilhas, eu não mencionei, mas as pilhas também desde muito tempo a gente tem nos espaços públicos, aí, escolas e outros ambientes, recipientes adequados para descarte, que depois a gente faz o descarte final adequado para aterro industrial. E hoje o nosso gargalo está na questão dos móveis que você citou, né? Então, um guarda-roupa, uma cama, um sofá, infelizmente, hoje nós não temos uma alternativa para esse tipo de material. Então, o que a gente pede? A gente pede a colaboração da comunidade nesse sentido, quem já está com esse imóvel, às vezes mais de ano guardado em casa. Segura um pouquinho, nos ajude, nós estamos trabalhando para construir uma solução nesse sentido. Que uma vez que a gente tem um destino final adequado também para essa área dos móveis, os grandes resíduos, né, que a gente tem, que a nossa sociedade, que a gente, né, gera de um modo geral, nós vamos ter ou em parceria ou o município assumindo essa responsabilidade para que se dê o destino final adequado. Para a gente não ver, por exemplo, um sofá jogado em canteiro central. Nossa cidade é tão bonita, né? É verdade. A gente é uma cidade arborizada, todo mundo que vem para cá, vamos dizer assim, valoriza ela é arborizada, a gente tenta manter um paisagismo adequado, mas infelizmente a gente tem pessoas também que não estão nem aí com a questão do meio ambiente, não estão nem aí com outras pessoas e acabam fazendo descarte no canteiro central. Que não é lugar, né? Não é admissível, né? Não é admissível, né? Então, a gente está trabalhando para resolver esse gargalo. Eu acho que em pouco tempo a gente vai ter uma resposta para isso, que é uma demanda forte. Sim. Mas então, nesse sentido, também a gente pede a colaboração da comunidade. Eu sei que talvez para quem mora em apartamento é um pouquinho mais difícil, mas para quem mora em casa é um pouco mais fácil, porque quer tirar dentro de casa, tira, deixa no pátio ali, espera o momento certo, que a gente vai levar uma resposta para esse assunto aí também. Nos últimos dias nós tivemos um desgaste bastante grande com a questão do lixo. Como é que ficou esse contrato com essa empresa e esses funcionários que fizeram essa greve buscando os seus direitos, que é natural que aconteça isso? Sim, o que a prefeitura fez? Como o litígio basicamente ele é entre empresa e os colaboradores dela, o município fez uma observação desse processo, recebeu, né, o prefeito recebeu em comitiva, né, os garis e motoristas. No outro dia, o vice-prefeito e procurador também receberam eles em comitiva, e nós basicamente ficamos observando o que iria acontecer, né? Porque de todos os itens que eles apresentaram como reivindicação, não tinha nada que envolvia o município enquanto contratante do serviço. Correto. Né? Que o município de Erechim, desde muito tempo, né, isso é histórico, ele paga em dia e honra em dia os contratos, né? E ele remunera de acordo com o valor de mercado. Então o município ficou observando o que iria acontecer. A empresa, num primeiro momento, ela, até para dissipar a greve, ela usou o judiciário como uma estratégia, tanto que o judiciário concedeu o liminar, porque é um serviço essencial, né? Isso aconteceu na segunda-feira. Numa terça-feira, a empresa já tinha uma liminar determinando que os garis voltassem ao trabalho, né? E eles voltaram, basicamente normalizou na terça-feira, né? Então, durante o dia. Certo. A empresa fez algumas demissões de justa causa, depois ela até para dissipar a greve, para isso não tomar um maior vulto, ela nos reportou que ela acabou retirando as justa causa e tal. O serviço voltou à normalidade, né? E agora o município tá avaliando, né, que consequências contratuais ele pode impor para a empresa. Então pode ser uma advertência mais simples, pode ser uma multa, pode ser inclusive um rompimento de contrato. Isso tudo a pasta de meio ambiente está avaliando juntamente com a Procuradoria Jurídica qual que é a estratégia que nós vamos usar, porque nós precisamos tomar uma atitude séria com relação a isso, porque o município que paga em dia, que remunera de acordo com o que o mercado exige, ele não pode admitir movimento de greve que compromete basicamente o que nós contratamos de serviço, que é a coleta diária do lixo. Então, as pessoas não podem ser afetadas, né? Certo. Até porque até onde nós observamos, vamos dizer assim, algumas exigências até tinham alguma pertinência, a empresa tratou de providenciar, e outras exigências, por exemplo, elas não tinham grande pertinência, né? Mas como eu te comentei antes, basicamente a gente observou e agora a gente vai tomar as providências que nos cabe tomar.
Cristiano, o Pulmão Verde de Erechim, o nosso Parque Longines Malinowski, estava já preparado para ser aberto. Infelizmente, em virtude da Covid-19, do controle de bandeiras, não vai ser aberto essa semana. O que foi readaptado lá dentro, melhorado para a população usufruir? Os nossos números, na verdade, assim, eu não sou especialista dessa área, né? Sim. Mas a gente acompanha. Os nossos números, na verdade, do município de Erechim não estão ruins. Não. Eles estão melhores do que em vários outros momentos. Só que, em solidariedade, digamos assim, à região, o prefeito entendeu dessa semana, pelo menos, manter a bandeira vermelha, né? Porque a gente está tendo um problema mais sério, bem contundente, Chapecó, eu não sei como é que está Passo Fundo, Nonoai, Concórdia, eu sei que também não está muito legal, né? Então, o que ocorre? Entre a bandeira vermelha e a laranja, tem uma diferença muito grande em termos de rigidez para a questão dos protocolos de Covid. Por exemplo, na bandeira vermelha, no parque, as pessoas elas têm que entrar, circular e sair. Sim. E não é o objetivo daquela área que a gente tem de lazer ali, por exemplo, dentro do Longines, né? Não é o objetivo é que as pessoas vão lá com suas famílias, que elas possam utilizar um quiosque, possam fazer um churrasco, passar o dia inteiro lá, sim, né? Se quiserem voltar no outro dia... atividade física, né? Claro. Depois nós temos lá toda a parte dos brinquedos, então o que a gente fez? Nós fizemos um mutirão de limpeza, sim, a gente fez substituição de pequenos equipamentos que precisavam ser substituídos, né? Para deixar a área em condições para a nossa comunidade voltar a utilizar, né? Porém, tivemos essa situação com a bandeira, né? Temos que respeitar, e tão logo, vamos dizer assim, a gente consiga sair da bandeira vermelha e volte para a laranja, ou através da cogestão traga da vermelha para a laranja, a gente vai abrir aquele espaço, porque é um espaço privilegiado. A gente precisa que aquele espaço privilegiado seja ocupado pela comunidade, né, que a gente não tem tantos espaços para oferecer. Então, aqueles que tem, a gente quer que efetivamente a comunidade use. Com certeza. As nossas praças, que também pertencem à Secretaria de Meio Ambiente, começou uma remodelação no governo Schmidt. Essa remodelação, ela continua agora? O que falta para finalizar as praças? Na verdade, a questão da execução das obras das praças, ele está hoje a cargo da Secretaria de Obras. Sim. Tá? Então, ele está sendo concluído, nós estamos já dando um apoio, principalmente por conta da questão paisagística aqui da Jaime Lago. Então, logo seja a parte de obra de remodelação concluída, né, a Secretaria de Obras vai transferir formalmente essas 3 praças que foram remodeladas de volta para a gestão do meio ambiente, que no governo passado, basicamente, assim, ficou meio, assim, não se sabia exatamente se estava com meio ambiente, se estava com obras, uma coisa com outra, coisa com outra, e acaba que para a gestão isso é ruim, no nosso entendimento. Então, elas voltam para o meio ambiente. E aí nós estamos, assim, estruturando ou reestruturando todo um atendimento para as praças agora para toda a periferia da cidade. Certo. Então, todos os ambientes de praça que tem, né, nos bairros, na periferia da cidade, nós vamos ter uma equipe especial para dar atendimento para esse público dos bairros, digamos assim. As do centro foram remodeladas e agora nós vamos começar a olhar uma a uma para levar um serviço mais qualificado, onde se consegue colocar mais brinquedos vai se colocar, aonde houver o entendimento que tem que tirar eventualmente o brinquedo, porque ela não tem um escopo mais comunitário de uso, digamos assim, a gente se precisar tirar, vai tirar, mas a ideia é que nós tenhamos uma, que a gente nunca teve, né? Na verdade, a gente nunca teve uma equipe específica para dar esse atendimento. Nós vamos, já faltam alguns detalhes, mas a gente vai ter uma equipe específica dando esse olhar para as praças como um todo. As do centro continuam nos termos que a gente já vem trabalhando e as dos bairros a gente vai ter uma equipe específica olhando o que precisa consertar, o que precisa ser tirado, manutenção, enfim, sim, um olhar diferente. Porque a gente compreende que a nossa sociedade aqui, de uns 4 ou 5 anos para cá, ela despertou. E aí ela tá pressionando o poder público por espaços para lazer. Espaços verdes, né? Espaços verdes e espaços para lazer. Isso. Então esse movimento ele é contínuo, né? E aí, de certa maneira, é uma pressão boa para nós. Porque a gente vai ter condições de estruturar equipes específicas, de dar um olhar específico, né? E que bom que o nosso pessoal entendeu que também não dá para... A vida não é 100% trabalho, o tempo todo trabalho. E aí, no outro lado, a gente tem gargalos, óbvio, mas a gente também já está tendo um olhar específico de atenção para esses espaços aí.
Além disso, que também está conectado, digamos assim, nós vamos requalificar alguns serviços terceirizados que nós temos e que também vão nos ajudar de um modo geral, até inclusive para desafogar um pouco as nossas equipes, porque nós temos um problema sério estrutural de pessoal, né? Às vezes, quando eu comento que nós temos 17 pessoas para atender a cidade inteira, as pessoas não acreditam, mas é essa a nossa realidade. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade, né? Na verdade, nós temos 19, mas nós temos 3 pessoas que têm restrição, que não podem trabalhar, não podem erguer mais do que 5 quilos, por exemplo. Sim, São restrições médicas que a gente tem que encarar. Então, sobram 16 pessoas para atender a cidade toda. E aí nós estamos falando de praça, nós estamos falando de área verde, das roçadas, plantio de árvore, recolhimento de galho, todos aqueles serviços que o meio ambiente presta, Sim. nós temos 16 pessoas. Então a gente precisa fazer uma requalificação desse processo, e aí essa requalificação passa por a gente, vamos dizer assim, discutir o incremento desses serviços através de contratos terceirizados e algumas situações pontuais de requalificar as nossas próprias equipes, que é essa que eu te comentei, de um olhar direcionado para as praças, que são os espaços que a comunidade busca e usa, né? Com certeza. Cristiano, na semana anterior houve um acidente na Maurício Cardoso que uma árvore parece-me que caiu num caminhão. Eu não estou bem por dentro desse assunto. São árvores muito velhas que podem ocorrer esse tipo de acidente? Elas podem ser cortadas ou substituídas? Sim. Eu só queria fazer uma pequena ressalva. No entendimento da Defesa Civil, que quem atendeu a ocorrência, isso, na verdade, o motorista subiu no canteiro central, bateu na árvore e nós tínhamos o solo encharcado e tal, a árvore acabou caindo. Mas não foi porque ela era velha demais? Não foi pelo fato dela ter caído sobre o veículo. Tá, certo. Né? No entendimento da Defesa Civil, e pelo que você observou, o motorista bateu primeiro e, como consequência, ela veio cair. Mas a gente tem, vamos dizer assim, em muitos locais, a necessidade, né? Isso é importante que as pessoas também entendam, porque a gente teve momentos, por exemplo, que, vamos resgatar lá do Longines Malinowski, né? Sim. A uva Japão, que é uma espécie invasora, exótica, se você deixar ela no meio da vegetação nativa, ela vai destruir com a vegetação nativa e, consequentemente, com a fauna eventualmente existente naquele local. Então, não é pelo fato da gente ter uma árvore que ela nunca vai precisar de manutenção ou que ela vai durar eternamente. É verdade. Né? Nós temos o caso das árvores exóticas aqui, por exemplo, como o ligustre, que a gente tem toda uma problemática com relação a, inclusive, reação alérgica. Então, sempre que a comunidade nos pede avaliação, a gente faz uma avaliação. Certo. Se é um ligustre, por exemplo, a gente já vai cortar embaixo, né? E vai substituir por uma espécie nativa adequada. Né? Se for alguém que está solicitando isso na frente da casa, nós temos uma cartilha de arborização, a gente escolhe a espécie junto com a pessoa, né? Mais adequada para rede elétrica, para tubulação, placa, enfim, todos os outros aspectos que a gente precisa olhar. E, de fato, podem ter situações de árvores que já chegaram no tempo de vida e que, eventualmente, aparentemente, ela está assim, sadia, mas que precisa ser feito o manejo, ou porque ela está inclinada, ou porque ela está com uma copa desequilibrada, ou até mesmo porque se identificou, às vezes, já problema com raízes, né? Raízes muito superficiais, que estão muito aparentes. Né? Fazer uma poda drástica de raiz, tu vai comprometer mais a árvore, então acaba a gente optando, em algumas situações, né? Devido com uma avaliação, né, técnica, de fazer essa substituição, que é o corte embaixo, e pôr uma outra árvore nova, que vai ter todo um ciclo de vida pela frente ainda. Com certeza. Na próxima segunda-feira, dia 22, iniciamos uma campanha bastante importante no município. A gente conclama a população para que preste atenção nos detalhes e faça a entrega dos seus objetos que não utiliza mais, da linha branca, principalmente em algum lugar determinado por vocês. Gostaria que tu explicasse. Exato. Eu gostaria de te agradecer de novo, né, e agradecer a TV Erechim por esse espaço para a gente estar podendo levar essa informação qualificada. Então, do dia 22 ao dia 5 de março, nós teremos a 17ª campanha da coleta de eletrônicos, né? E aí, eletroeletrônico é celular, computador de mesa, notebook, todo o equipamento periférico associado à questão do eletroeletrônico, tá? Então, um mouse, cabo, tudo isso pode ser levado para a destinação final adequada nessa campanha que a gente está promovendo. E também toda a linha branca, que é geladeira, freezer, máquina de lavar, forno elétrico, forno micro-ondas também. A gente está dando um fôlego a mais para essa campanha de 22 a 5 de março. A novidade deste ano
é que ao invés de uma semana de campanha, nós abrimos para 2 semanas de campanha. Sim. Uma por conta dessa questão da pandemia, sim, e outra para poder dar um espaço maior de entrega do pessoal. Porque a gente notou nas outras campanhas que às vezes chegava no sábado de manhã e tinha um monte de gente, né, diz, me esqueci de levar, não deu tempo de levar. Bom, vamos ampliar um pouco mais, né, que a gente ataca essa questão de Covid, evitar aglomeração e tal, e aí oportuniza um pouco mais de tempo para a comunidade levar esses materiais para nós. Com certeza. Essa campanha começa então no dia 22, vai terminar no dia 5 de março, e qual é o local que as pessoas devem se dirigir e o horário que vocês estarão lá para receber esse material? 7h30 da manhã às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia. Tá? O local é o nosso local tradicional, né? Nós temos uma parceria com um empresário que nos cede, né? E já de público aqui, eu vou agradecer ao Milton Palhosa por estar sempre nos cedendo esse espaço. Isso já vem de muito tempo que ele cede esse espaço sem nenhum custo, né? Então é o nosso padrinho dessa campanha de resíduos. E é na rua Anita Garibaldi, número 226, que é ao lado do Parque Longines. Então já é um local tradicional, a comunidade em geral já conhece o espaço. Fácil de chegar, fácil de identificar. Cristiano, um outro problema que a gente tem aqui na cidade são os animais abandonados, os cachorros nas ruas. O município possui um canil para recolher esses animais. Como é que está funcionando toda essa questão aí? Perfeito. O que nós temos? A pasta de meio ambiente, pela uma legislação nova que foi aprovada no passado, sim, basicamente ela é responsável por fomentar esse processo em termos de educação ambiental, uhum, e aumentar os canais de doação desses animais. Certo. Né? Porém, nós temos também a obrigação de atender aqueles animais que são atropelados, né? Ou os animais que são abandonados doentes em via pública. Então, nós temos o nosso Centro Municipal de Referência Animal, né? Que é uma estrutura, digamos assim, de canil. Sim. Então, a gente busca esses animais nos atendimentos, vai para atendimento veterinário, depois que o animal se recuperou, para aqueles que se recuperam, eles vão para o canil, eles são castrados, são desverminados, né? A gente dá o banho de loja, como se diz, né? Vai para tosa, para banho, enfim. E aí nós temos inclusive no site da prefeitura um link ali, uhum, que as pessoas conseguem observar todos os animais que estão à disposição lá para adoção, né? Para te teres uma ideia, nesses 40 e poucos dias a gente já conseguiu colocar 12 animais em doação. É um número altíssimo, se a gente for considerar, né? Por quê? Porque nós entendemos que eles no canil é custo, e são animais que estão recuperados e que estão sadios e que merecem um lar, né? Merecem um local adequado. Então a gente está fazendo um trabalho muito forte em cima da questão das adoções, isso ainda vai ser fomentado ainda de forma mais contundente, certo, porque a nossa ideia, entre outras coisas, né, a gente está tentando construir essa alternativa, é que esse trabalho que hoje é feito talvez pelo canil, né, o município possa repassar recursos em parcerias com as ONGs, né, com as entidades que militam nessa área, e que a gente possa focar ainda mais na questão da adoção e na questão do trabalho de educação ambiental. Então a gente está buscando parcerias, nós temos reuniões programadas com as ONGs nesse sentido, e até lá a gente vai mantendo, né, até que se construa essa alternativa nova de não ter mais o canil, a gente vai mantendo o serviço e que atende basicamente, como a gente falou, os animais abandonados doentes ou animais atropelados. Cristiano, eu quero te agradecer por vir aqui falar um pouco da Secretaria. Durante o ano, eu acho que a gente vai ter muito mais momentos para falar de outras ações que o meio ambiente vai fazer aqui na nossa cidade. Te parabenizar por esses dias iniciais aí de Secretaria e pelo excelente trabalho que você tem feito nos últimos 23 anos, porque tudo é uma construção, né? Nada acontece de um dia para o outro. Obrigada. Novamente, obrigado à TV Erechim, obrigado a você, Sandra, por esse espaço. Né, que o município sempre que está, vamos dizer assim, com algum problema, vocês que trabalham na imprensa nos ajudam a levar informação qualificada ou nos ajudam de alguma maneira a solucionar esses problemas. Então, muito obrigado a vocês. Obrigada a você.